Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele que nos está nos permitindo, nos está dando o privilégio, hoje quinta-feira, dia 8 do mês de março do ano de 2018, como o tempo está correndo, né, irmão? O tempo está passando muito rápido, mas é uma honra, é um privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, né? Aqui para ouvir e aprender de Deus. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, pelo alimento de cada dia, pela água que bebo. O meu coração está batendo. Obrigado em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelos livramentos de morte que o Senhor nos tem dado. Os grandes livramentos que são muitos. Livramentos que muitas vezes nem vê. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado por essa pessoa aí que está ouvindo essa mensagem. Para sua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. E para honra e glória, meu irmão. Estamos aqui gravando uma mensagem de honra e glória para Jesus, não para o irmão Josias. Mas a honra e a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é digno de honra, de glória. Amém? Aleluia. Sinais do chamado para pastor. Este é o tema para este vídeo. Amém? Este é o tema para este vídeo. Eu vou falar neste vídeo alguns dos sinais que realmente, com certeza, provam que você tem ou não o chamado ministerial. Que prova que você tem ou não o chamado para ser pastor. Mas antes da gente entrar no assunto desse estudo bíblico que eu preparei com muito amor, com muita dedicação, né, para você, eu quero lhe agradecer por você estar aí assistindo este vídeo. A honra e a glória para Jesus, amém? Glória a Deus. Então, se você gostar desta mensagem, clica aí no OK, compartilhe para outras pessoas ser abençoada também com essa mensagem, amém? Glória a Deus. E se você ainda não é inscrito no canal Josias Dias, se inscreva aí, me ajude a fazer o ID do seu Jesus. A honra e a glória é para Jesus, amém? Aleluia. Amados, queridos, a pessoa para ser pastor tem que passar 5 anos ou mais fazendo curso para ser pastor, sim ou não? Sim ou não, meu querido? Para a pessoa ser pastor, ela tem que passar 5 ou mais anos fazendo curso, porque para muitas igrejas, se você não tiver o curso para pastor, não vale nada. Mas será que para você ser pastor, meu amado, você tem que passar 5 anos no seminário fazendo curso para ser pastor? Porque para muitas igrejas, como eu já falei, se você não tiver o curso para pastor, você não pode ser pastor. Não pode, eles não te aceitam como pastor, se você não tiver curso. Então o que acontece? Você passa muitos anos fazendo curso, que é para você ficar o ano inteiro, né, levando dinheiro para a escola seminária, né? Que é para você se formar pastor. E depois de 5 anos, depois de muitos anos de estudo, né? Depois de muitos dias, ou quem sabe noite, estudando no seminário, aí você vai sair de lá do seminário com um lindo diploma, com um lindo anel no dedo, lindas fotos da formatura, né? Aí você estará pronto para ser um pastor. Prontinho, né? Aprovado pelo seminário. Aí sim você está pronto para ser um pastor. E o seu hino, depois que o seminário te consagrar pastor, te der o diploma, te der o anel, para ter lindas fotos de formatura, aí o teu hino nacional vai ser isso aqui, ó. Cadê meus óculos? Aí o teu hino nacional vai ser isso aqui, ó.
mas a igreja Depois que você for formado é corpo pastor lá no seminário, aí você vai sair de lá aprendendo a cantar esse hino nacional. Me ajuda aqui, Jesus. da igreja. Aleluia, honra e glória a Deus. Aí você vai sair de lá cantando este hino nacional. Malaquia 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal de que dela vos obter da maior obstância. Malaquia 3:10 vai ser o seu hino nacional, depois que você se formar pastor lá no seminário. Amém? Agora escute, eu lhe pergunto a você, Cristo não tem do que adianta você se formar pastor no seminário para estar distorcendo o livro de Malaquia 3:10? jato e azeite. Do que adianta você se formar pastor para estar distorcendo as escrituras sagradas? Para você estar pregando ensinamento de catolicismo, pregando o que todo mundo prega? Para você estar pregando o que Deus não mandou você pregar? Porque todas as igrejas aí no Brasil, no mundo inteiro, é doutrina diferente. Cada igreja tem sua doutrina diferente, mas quando se trata do dízimo, todas elas pregam dízimo. Por quê? Porque todas elas pregam dízimo. Mas eu estou fugindo do tema. O tema não é esse. Quem ela é, Mas esse é o hino nacional. Depois que você for formado pastor lá do seminário, o seu hino nacional vai ser Malaquia 3:10. Ou eu estou mentindo? Aleluia. Então, aí você vai sair de lá pregando o dízimo, chamando os irmãos, as ovelhas de ladrão porque não dá o dízimo, dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo é amaldiçoado, está condenado, não vai ser arrebatado, não pode tomar santa ceia. Do que adianta você estar se formando pastor para estar desprezando as ovelhas, para estar desprezando a quem Deus escolheu, para estar desprezando seus irmãos, suas irmãs? Muitos têm o curso de pastor, tem um anel no dedo, tem um diploma de pastor, mas não tem o principal, que é a chamada de Deus para ser pastor. Não tem a chamada de Deus para ser pastor, não foi Deus que chamou. E os sinais do chamado para pastor é o que você vai aprender. Você não aprende isso aqui no seminário, mas Deus está permitindo você aprender aqui através desse humilde canal Josias Dias. Amém? Muitos que estão dentro da igreja, que tem chamado para ser pastor, mas nunca vão ser pastor, sabe por quê? Porque muitas igrejas não votam para ser pastor, porque eles só votam o que eles querem. Tem muitas das igrejas que têm o chamado para ser pastor, o chamado ministerial, mas o seu líder não vai consagrar ele para ser um pastor. Aí inventaram esse negócio de curso, aí inventaram esse negócio de inscrição para ser pastor, e só bota quem eles querem, né? E não quem tem o chamado, quem tem os sinais para o pastoreado, e não quem tem o chamado de Deus. O pastor não chamado por Deus, que assume qualquer posição ministerial sem ter sido chamado por Deus, Jeová, sem ter o chamado de Deus, é uma das armas mais eficazes de Satanás e do demônio, conforme 1 Timóteo 4:5:1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores das doutrinas de demônios. Ouça, não tente fugir do chamado de Deus, porque não tem como. Porque em Êxodo 4:1 diz que Noé, que não era o sonho de Moisés, seu libertador. Não era o sonho de Moisés, meu amado, ser um grande líder de Israel, não era. E a maior referência hoje no Antigo Testamento não era.
mas Deus que usa ele desta forma. Enquanto Jeremias não estava preparado para ter o chamado de Deus, né? Mas o chamado de Deus é como um fogo que arde na sua vida, que queima a sua vida, que funciona a você fazer o que Deus quer. É uma vontade mais forte do que as suas vontades, do que os seus querer. Conforme Jeremias 9, 5 e Atos 5,16. Amados, agora vamos ler Efésios capítulo 4, 11 e 12. Amém? Vamos ler Efésios. As escrituras é Jeremias 29, Atos 9 e 16, né? Porque diz que o chamado de Deus é como um fogo, né? É como um fogo a fazer o que Deus quer. É mais forte que as suas vontades, do que os seus querer, conforme diz Jeremias 29 e Atos 9 e 16, amém? Agora vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ler o que diz Efésios. O que é que diz Efésios? Diz assim. Amém? Diz assim, versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, queridos, você tem que saber qual é o seu chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o chamado de Deus para a tua vida? Você tem que saber qual é o seu chamado. Amém? Como saber se você tem um chamado por Deus para o ministério pastoral ou não? Como? Amados, queridos, que prova existe de você é chamado para ser um pastor? Que prova existe para se confirmar que você realmente tem um chamado para ser pastor? O que lhe dá certeza do chamado de Deus para a sua vida? Que sinal lhe dá certeza do chamado de Deus para a sua vida? Aleluia. Você sabe? Se você não sabe, a gente está aqui para aprender de Deus. Você não está aqui para aprender do irmão Josias. Você está aqui para aprender do Espírito Santo de Deus. Já tentaram me convencer. Como foi o seu chamado para pastor, meu querido? Quem primeiro notou o chamado? Foi você mesmo? Ou um bom número de outros crentes maduros, crentes espirituais? O que os outros crentes espirituais pensam sobre você ser chamado para o ministério pastoral? Será que eles veem este chamado de pastor na sua vida? Será, irmão, que ele vê esse chamado na sua vida? Sim ou não? Os crentes espirituais, eles podem ver claramente as evidências do tal chamado na sua vida? Você tem a unção para ser pastor? Os crentes espirituais, ele vê alguns sinais que confirmam a sua chamada para o pastoreado. Há indício da unção de Deus sobre você como pastor, meu amado. Meu amado, meu querido. Se Deus está chamando você para ser pastor, Ele irá lhe mostrar evidência e dons espirituais para o chamado. Ele irá lhe mostrar sinais. Sim, Senhor. Tenha certeza disso, meu querido. Tenha certeza disso. Sabe por quê, meu querido? Porque se Deus te chamou para ser pastor, mas as evidências dos dons espirituais acompanham a sua chamada, os sinais acompanham a sua chamada. Uma chamada pastoral, meu querido.
Não compreendo e sem provas, sem sinais, é suspeita, não é de Deus. É chamada de homem, não de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque a chamada pastoral é geralmente acompanhada pelos dons, pelos sinais. Não duvide do seu chamado, porque quando Deus chama, Ele mostra os sinais, Ele dá a confirmação, meu querido. Escute, não duvide do seu ministério pastoral, não duvide da sua chamada. Pastorear é cumprir o chamado de Deus, meu querido, de Deus Jeová. Meu querido, eu vou lhe mostrar não todos os sinais, não todos, mas alguns sinais que acompanham, que provam que você tem o chamado para ser pastor. Amém? Você vai aprender o que lhe dá a certeza absoluta da chamada de Deus para a sua vida para ser pastor. Preste atenção, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando para você agora. Eu aprendi com o meu saudoso pastor os sinais de quem tem a chamada para pastoreado, e vou passar para você o que eu aprendi de homem de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, o meu pastor, meu saudoso pastor que está lá na glória. Amém? Olha, o primeiro sinal de que você tem a chamada de Deus para o pastoreado, o primeiro sinal, sabe qual é? É a profecia. E a maior profecia é a Bíblia. É a Bíblia. O primeiro sinal de que você tem um chamado para pastorear uma igreja é as profecias. As profecias. E eu estou falando aqui, não é da profecia que está escrito na Bíblia. Eu estou falando da profecia que Deus usa, homem, mulher e criança. Eu estou falando dessa outra profecia, que tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz. Nenhuma profecia é contra as Sagradas Escrituras. Toda profecia que Deus usa um homem, uma criança, uma mulher, só fala de acordo com a Bíblia. Amém? Então esse é o primeiro sinal, se você tem ou não chamada para pastor, se você tem ou não chamada pastoreal. Porque se você tem chamada para ser pastor e você está fugindo, quer fugir, não fuja do seu chamado. E se você você acha que tem a chamada e quer a confirmação, a confirmação maior, a primeira, é a profecia. Deus vai usar alguém para profetizar para você, dizendo que tem um chamado pastoreal na sua vida. Você vai receber profecia falando do seu chamado pastoreal. Esse é um dos sinais fundamental. Outro sinal é através de sonho. Você vai ter muito sonho na frente de uma obra. Você vai sonhar pregando para a multidão. Você vai sonhar, meu querido, dirigindo caminhão, carro, levando gente dentro do ônibus. Você vai sonhar pregando para pessoas. Você vai ter sonhos dirigindo ônibus, pilotando avião. Talvez você não sabe nem dirigir carro, mas você vai ter sonho dirigindo ônibus, dirigindo carro grande. Esses é sinais da sua chamada pastoreal. Você vai ter esses sonhos na frente de uma obra, na frente de uma igreja, dentro de uma igreja pregando. Esse é outro sinal forte. E um dos sinais também é a vontade que você tem de ensinar sem distorcer as escrituras sagradas. Esse é um dos sinais de que realmente você tem chamada para ser pastor. É aquela vontade que você tem de ensinar a Bíblia Sagrada sem distorcer ela, sem mentir. Amados, existem mais sinais, mais e mais. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, para eu não esticar muito esse vídeo, eu irei finalizar, resumir. E eu vou lhe mostrar um sinal que sem dúvida lhe confirma essa possível chamada pastoreal na sua vida. Sabe qual é? É o mel. Isso aqui é mel. O diabo fica irado com essa mensagem, porque ele não quer que você escute essa mensagem, que é para não se cumprir o chamado de Deus na sua vida. Um dos sinais mais fortes também é o mel. Isso aqui é mel, isto mesmo, é o mel. Porque quem não gosta do mel de jeito nenhum, escute, e nem chegou a gostar nenhuma vez de mel,
Ela não gosta de mel desde criança, que ela não gosta de mel. Nem gosta e nem gostou de mel. É uma criança, uma pessoa que está fora do seu caminho espiritual. Uma pessoa que nunca gostou de mel é uma pessoa que está fora da chamada ministerial, da chamada pastoral. E mesmo que você hoje seja um bispo, mesmo que você hoje seja um apóstolo, um pastor, mesmo que você hoje se considere um bispo, um apóstolo, mas se você não gosta de mel, e que você nunca gostou de mel, meu querido, você está fora da chamada ministerial. Você está fora dos planos de Deus para a liderança. Porque um dos maiores sinais de que você tem chamada para ser líder espiritual, para estar na frente de uma obra, é que você gosta de mel ou não. É de que você gosta de mel. E falando de mel, lá no livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui. Ezequiel, capítulo 3. Vamos ler o que é que diz Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3, 1, 2, 3 diz assim: Depois disse-me, filho do homem, come o que achar de come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Versículo 2: Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Versículo 3: E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche na tua estranha deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel 3, 1, 2 e 3. Aleluia. Se você não gosta do mel, meu amado, você não tem a chamada para a liderança, você não tem chamada para ser bispo, nem tampouco apóstolo, nem tampouco pastor. Você não tem chamada para estar na frente de uma obra. O mel, e quem está perdendo é quem ganha. E mais fraco se torna valente. E quem está... Uma certa vez eu trabalhava de segurança e tinha lá mel lá no pé de manga lá, a abelha foi lá, eu comi tanto do mel, irmão. Tanto mel que chega a comecei a ficar fraco, suar, não. Né? Porque tudo demais é muito, né? Tudo demais é muito. E aquele mel ali, puro mesmo, das abelhas lá, muito gostoso. Meus queridos, se você não gosta de mel, você pode desistir da sua chamada. Pode desistir de estar na frente de uma liderança, porque você foi chamado por homem, não foi por Deus. Todo líder que não gosta de mel, não foi Deus que escolheu ele para frente de uma liderança. E se você está sem ter a chamada de Deus, vai ser um fracasso. Você vai ter dor de cabeça, vai ter confusão na sua igreja. Agora, se você já gostou do mel, meu irmão, se você já gostou do mel, e agora você não pode ver mel, na sua frente, você não pode ver mel na sua frente, é porque você já encontrou o seu caminho espiritual. E eu não sei se você já está praticando, mas você já está no caminho, porque quando uma pessoa, meu querido, ela não gostava de mel e passou a gostar do mel, ela come o mel de todo jeito, irmão. Ela come mel com farinha, come mel no pão, na banana, come mel puro, porque ela é uma pessoa que tem a chamada espiritual. Ela é uma pessoa que tem a chamada para liderança.
Escute. Agora, quando a pessoa nunca gostou do mel, é porque ela está fora do caminho espiritual. Ela está fora da chamada para a liderança. Agora, quando ela é uma pessoa que gostava do mel, escute. Ela gostava do mel, né? É porque ela está andando, caminhando para a chamada espiritual. Agora, quando ela deixa de gostar do mel, depois que gostava do mel e deixa de gostar, é porque ela não encontrou o caminho, ela encontrou a chamada. O mel, meu amado, ele tem todas as explicações. O mel é a maior prova de que você tem ou não a chamada para pastor. Um dos maiores sinais de um grande líder, se ele tem chamado ou não para ser pastor, para ser apóstolo, para ser bispo, é o mel. A Bíblia fala muito sobre mel, mas você tem preguiça de examinar as escrituras, ou talvez não tem tempo. Examine sobre o mel, faça estudo sobre o mel. Amém? O meu saudoso pastor me ensinou que o mel é um dos mais fortes sinais de quem tem a chamada de Deus para o ministério. Outro sinal: se você, meu querido, não é um bom esposo, se você não é um bom pai de família, se você não gosta de criança, essa também é uma forte confirmação de que você não tem a chamada pro pastoreado. Porque a chamada de pastor vem de Deus. É Deus que consagra para o pastorado. E não fuja da sua chamada, meu querido. Não fuja. Se Deus já te revelou em sonho, se Deus já usou o vaso para profetizar para você, e se você já tirou a dúvida agora sobre o mel, você é uma pessoa que gosta de mel, isso é a maior prova que você tem chamada para ser líder, para estar na frente de um rebanho, cuidando de um rebanho, zelando de um rebanho. E não impeça o trabalhar de Deus na sua vida, não impeça o chamado de Deus na sua vida. Não fuja do seu chamado, não fuja, porque se você fugir do seu chamado, Deus vai requerer de você, meu querido. O mel é tão gostoso, meu amado, quando a gente começa a suar, é forte. Então o mel é a maior prova. Glória a Deus. Então, meu querido, eu espero ter ajudado a você descobrir o seu chamado. Eu espero que você tenha aprendido da parte de Deus, porque o Espírito Santo, com certeza, me usou agora para você, porque a mensagem que eu ia pregar não ia ser essa, mas Deus disse é essa. Eu iria pregar sobre a grande tribulação, isso mesmo, mas Deus mandou pregar essa mensagem para você, e não vai dar tempo para falar mais, que o tempo está correndo. Espero que a ficha tenha caído e você procure honrar o chamado de Deus na sua vida, o chamado pastoral. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Compartilha esse vídeo. A honra e a glória para Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia.